Vamos agora à entrevista do dia com Bob Fernandes, comentarista de política do Jornal da Gazeta. Boa noite. Nós recebemos hoje Raquel Ronick, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e relatora da ONU para Direito à Moradia. Nosso assunto é o impacto das obras na Copa na cidade sede do Brasil e também as obras das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Boa noite, professora. A senhora, como estudiosa desse assunto, correu várias capitais do mundo, realizou estudos, superpôs informações sobre qual é o resultado desses grandes eventos nas cidades nas quais ela se realiza. Qual é a verdade disso no final? Bom, eu tive a oportunidade, boa noite a todos, de apresentar um relatório para a ONU, para o Conselho de Direitos Humanos, sobre a questão dos mega-eventos e o direito à moradia. A minha questão era, de que maneira um mega-evento como esse poderia melhorar a vida das pessoas, melhorar as cidades, e quando se melhora as cidades, se melhora a condição de moradia das pessoas. E melhoram? E o que eu verifiquei, e fiquei bastante chocada com isso, é que em quase todas as situações nós temos casos, em primeiro lugar, de remoções em massa, ou seja, pessoas, em função das obras, da construção de estádios, de infraestrutura no entorno dos estádios, são retiradas das suas casas e sem que seja obedecido aquilo que a legislação internacional sobre o direito à moradia exige, que é uma compensação adequada ou um reassentamento, a participação direta das pessoas no seu próprio destino, além de situações como o encarecimento de toda a região do entorno dessas obras, da valorização imobiliária, que acaba expulsando também. Professora, em relação à retirada a fórceps quase, isso está acontecendo no Brasil, seja no Rio de Janeiro, em relação às Olimpíadas ou à Copa do Mundo na cidade sede? Bom, a primeira coisa que é importante verificar no caso do Brasil é a absoluta falta de transparência e de clareza das informações relativas à moradia, aos projetos. Quer dizer, quais são os projetos, aonde estão os projetos executivos, quantas pessoas esses projetos executivos atingem. Por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, não o Itaquerão em si, porque ele está num terreno que está vazio, mas as obras de infraestrutura do entorno do Itaquerão vão atingir várias comunidades. E vão desalojar quase pessoas. 20 comunidades. Aonde está a informação sobre quais são as comunidades, quantas pessoas, qual o destino delas, onde estão os projetos de reassentamento? As pessoas que estão vivendo ali naquele entorno não sabem de nada. E você imagina uma família, uma pessoa morando numa casa, ouvindo um boato que provavelmente ela não vai mais morar ali, sem saber para onde ir, sem saber o que vai acontecer com ela. No Rio de Janeiro, a mesma coisa? Rio de Janeiro, a mesma coisa. O Rio de Janeiro começou fazendo remoções de uma maneira completamente contrária e violando radicalmente o direito à moradia para a construção dos BRTs. Começou, inclusive, a ser feito no âmbito das subprefeituras, sem aviso prévio, sem negociação. Como é que as pessoas são avisadas? O Rio de Janeiro, até, acho que em função da própria organização que teve, da resistência das pessoas, começou a melhorar um pouco essa postura e essa discussão, começou a, pelo menos, ir em algumas comunidades, conversar, apresentar os projetos, aumentar as compensações financeiras. Mas olha, no Rio de Janeiro, mas isso também começou a acontecer em Porto Alegre, isso também acontecendo em Recife, isso também acontecendo em Fortaleza. Há conflitos grandes em Fortaleza em relação a isso. Como é que é dado o recado? Como é que a pessoa fica sabendo tantas vezes? Como é que ela sabe que ela vai ser... Olha, muitas vezes é uma coisa que é até chocante a cena. Às vezes as pessoas ficam sabendo porque alguém vai lá na casa dela e pinta um número no tamanho da fachada inteira, como marcando a casa... Um campo de concentração. Então, acho que é exatamente essa cena que é absolutamente chocante, né? Marcada para morrer, marcada para mudar poder... a força. E sem que um processo prévio de explicação tenha sido feito. Evidentemente, essas questões dessa maneira estão acontecendo muito mais
em casos onde são assentamentos informais, loteamentos populares, casas autoconstruídas, ocupações que têm uma situação não muito clara do ponto de vista da propriedade. Mas é importante a gente saber que o direito à moradia independe de qual é a condição da ocupação. A gente não pode nunca tirar uma pessoa e deixar ela no meio da rua, nem dar uma compensação, como já acontece na cidade de São Paulo e outras cidades, de R$3.000, R$5.000 para uma família sair. Ela vai morar onde com esse dinheiro? De tudo que a senhora viu mundo afora, ganham os de sempre, perdem os de sempre, é isso? Bom, os mega eventos são uma operação muito grande, muito importante do ponto de vista corporativo, empresarial. Ela é um empreendimento que gera muitos negócios. São empreendimentos que são geridos, no caso da Copa do Mundo, por uma entidade que é a FIFA, que é uma entidade privada, lucrativa e que muitas vezes, como nós já estamos examinando no caso do Brasil, faz uma enorme chantagem com os próprios governos do tipo, se não fizer isso dessa forma, então não vai ter Copa. Se não fizer isso rapidamente, então não vai ter Copa. E com isso, os governos, como também foi o caso da África do Sul e outros governos, acabam cedendo a essas pressões. E a situação é especialmente grave em países que têm uma quantidade muito grande de moradores em situação precária ou informal, como é o caso daqui, da África do Sul, da Índia. Muito obrigado, professora. Certamente voltaremos a esse tema. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço.